Olá a todos. Essa é a segunda parte do nosso estudo sobre prescrição e, dando continuidade, eu vou repetir alguns pontos que foram vistos no último estudo, né? E relembrando, pessoal, que dando então um pequeno apanhado histórico, originalmente a CLT ela foi feita antes da Constituição de 1988. Né? E na CLT antiga, o rural, ele tinha apenas 2 anos para ajuizar a ação. Mas com a Constituição de 1988, houve a unificação, ou seja, tanto os rurais como os urbanos, eles têm o mesmo direito, tanto da prescrição total quanto da prescrição bienal. Né? Repetindo, como está aí na lousa. Prescrição total e prescrição parcial. Prescrição total é igual a prescrição bienal, que é igual a 2 anos para frente. Ou seja, se o trabalhador está numa determinada empresa, ele sai daquela empresa, ele tem até 2 anos para entrar com a ação. Prescrição total não é nada além disso. Muitas pessoas têm dificuldade de compreender o que é a prescrição total, o que é a prescrição parcial, mas não tem segredo nenhum, pessoal, tá certo? A prescrição total é aqueles 2 anos. Se o seu empregado sair hoje, ele tem 2 anos para entrar com a ação. Guarda essa informação. Vamos para frente. Prescrição parcial, também chamada de prescrição quinquenal, prescrição de 5 anos para trás. Essa aqui é que você tem que dobrar atenção. Esse é o momento da confusão ali que se faz. Vamos lá. Se eu sair hoje, eu tenho 2 anos para ajuizar a ação, como eu já havia falado na última aula. Estou só repetindo o que já foi dito, para nós passarmos algumas coisas mais, alguns outros detalhes, né? Se eu saio hoje, tenho 2 anos para ajuizar. Se eu ajuizar nos últimos dias dos 2 anos, eu só tenho 5 anos para trás, entendeu? Ou seja, se eu ajuizei no último dia dos 2 anos, eu só vou ter 3 anos para cobrar. Porque os 2 anos foi de afastamento, foi de não trabalhava mais. Tá ok? Então, pessoal, vamos avançar um pouco. Vamos avançar agora, né? E identificar onde está na CLT, na nova CLT, com a reforma trabalhista, a prescrição. Como está no quadro, ela se encontra a prescrição, está no artigo 11 da CLT. Né? Vejamos algumas nuances deste artigo. E aqui nós vamos estudar apenas o artigo 11. O artigo 11, ele tem 3 parágrafos. Nós vamos estudar apenas os parágrafos 2º e 3º. São os mais importantes. São os que mais caem em prova. Né? Exame de ordem, exame da OAB, são os que mais caem em prova. Tá certo? Então vamos lá. Olha o que diz o artigo 11, que é quando o aluno lê, quando você lê o artigo 11, já dá logo a pressão baixa logo, já começa a gelar. Né? Aí, o que é que diz o artigo 11? A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 anos. Olha aí a prescrição parcial.
para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de até 2 anos. Olha aí a prescrição total para a extinção do contrato de trabalho. Então, pessoal, o artigo 11 ele está falando nada mais, nada menos do que das prescrições parcial e total, né? Vamos repetir a leitura para fixar. Leitura do artigo 11, a CLT. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 anos, ou seja, 5 anos para trás, para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de até 2 anos após a extinção do contrato. Eu vou fixar, porque eu sei, eu também já fui aluno, não sei como é essa dificuldade, mas eu vou repetir, para que tem alguns que têm dificuldade a mais de entender. Ou seja, vamos de novo o artigo. Está dizendo 5 anos. Se, olha só, pessoal, se o trabalhador sai hoje e ajuizou a ação hoje, ele já pode cobrar os 5 anos para trás. Esse é o pulo do gato do negócio. Entendeu? Esse é o feeling do negócio. O pulo do gato. Se ele saiu no dia, se ele saiu hoje e ajuizou a ação hoje, ele já tem 5 anos para trás para cobrar. Então, qual o conselho que você tem que dar para o seu cliente? Olha, rapaz, ajuize logo a ação. Não perca tempo, porque você vai ter 5 anos para cobrar. Se você ajuizar daqui a 1 ano, 1 mais 4 dá 5. Ou seja, você vai cobrar só 4 anos. Se você ajuizar só daqui até 2 anos, 2 mais 3, 5 anos, você vai cobrar apenas 3 anos. Eu sei se estou dizendo claro, mas qualquer dúvida, coloca a pergunta aí abaixo que a gente tenta esclarecer. Tá certo? Agora vamos passar para o parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrentes de alteração ou descumprimento pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. O que quer dizer isso? Se é alguma prestação, por exemplo, com muitas, esse é um exemplo mudado muitas vezes. Cesta básica, por exemplo. Tem alguma lei que fala sobre cesta básica? Não. A cesta básica ela é dada pelo empregador. Aí não tem nenhuma cesta básica em lei. Se, vamos supor que o empregador dê a cesta básica agora, né? Dê a cesta básica agora. E passe um tempo e ele retire a cesta básica. A prescrição é total, ou seja, você tem só 2 anos para pedir esse direito seu. Já no outro, no que está em azul, não. Diz, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. Por exemplo, o FGTS. Se o seu patrão, vamos botar um exemplo, deu o seu FGTS em 2010 e em 2020 ele cessou, a prescrição não é mais total, ela é parcial. Ou seja, ela se renova. Você tem 5 anos para cobrar. Qual vai ser o seu papel? Vai ser o seu papel de
qual o seu pedido? É restabelecer o FGTS e cobrar os últimos 5 anos que não foram dados. Eu fui claro? Vou repetir. A prescrição é total quando não estiver em lei. Ela é total. Ela finda dentro de 2 anos. Finda dentro de 2 anos. Agora, se ela é prevista em lei, ela não finda dentro de 2 anos. Vamos supor que o FGTS ele deu em 2010. Em 2020 ele tirou, certo? Você vai pedir para restabelecer e cobrar os últimos 5, ou seja, de 2010 a 2020, você vai ter que cobrar até 2015. De 2015 a 2020 você cobra. Você, olha, eu vou querer o meu FGTS de 2015 até 2020 e vou querer que você restabeleça. Porque a prescrição é parcial. Ok, pessoal? Então, quanto a isso, não tem dúvida. Qualquer dúvida, pergunta abaixo. Vamos continuar. O último parágrafo é o parágrafo 3º, que diz: a interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo em que juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos. Ou seja, começou a prescrição, né, dos 5 anos, por exemplo. Ele ajuizou a ação, aí já zerou o prazo de prescrição. Zerou o prazo de prescrição. Ele só vai poder cobrar, tá certo? Aí vamos supor que ele entrou com a ação. Ele marcou a audiência, por exemplo. Não compareceu à audiência. Tá certo? Ele teve 2 anos. Vamos colocar na prescrição total. Ele tinha 2 anos. No último dia dos 2 anos, ele entrou com a ação. Tá certo? A audiência foi marcada para daqui a 1 semana. Só que chegando no dia da audiência, ele faltou. O processo vai ser extinto sem resolução de mérito. O que é isso quer dizer? Que ele vai poder impetrar novamente a ação. Com resolução de mérito, é quando vira coisa julgada. Existem 2 tipos de se findar. É a com resolução de mérito, aquela que não pode mais se discutir, porque virou coisa julgada, e a sem resolução do mérito. O que é que isso daqui está dizendo? Quando houver a interrupção da prescrição por conta de algo sem resolução de mérito, que foi o caso do exemplo que eu dei, que ele ajuizou a ação nos últimos 2 anos, mas faltou a audiência que foi marcada para 1 semana depois, foi extinto com resolução, melhor, sem resolução de mérito, foi extinto. Ele vai poder ajuizar de novo, mas agora tem um porém, que é o que está em verde. Ele só vai poder entrar novamente, está em verde. Vamos olhar para o quadro. Apenas em relação aos pedidos idênticos. Ou seja, se na ação desses 2 anos, desse último dia que ele entrou, ele pediu, por exemplo, o FGTS, tá certo? E no dia da audiência, que foi marcada na semana, ele faltou, ele não vai mais poder, doutor, eu queria o FGTS, doutor, mas eu também queria as horas extras. Aí você vai dizer para ele, rapaz, infelizmente não vai dar não. Porque o parágrafo 3º do artigo 11 da CLT
diz que eu só vou poder entrar em relação aos pedidos idênticos. Ok, galera? Tá ok? Foi entendido? Então, foi um prazer, mais uma vez, estarmos aqui nesses estudos. E estamos aí, qualquer dúvida, pode perguntar abaixo, tá ok? Qualquer dúvida, pessoal, porque isso realmente não é uma coisa fácil de se entender. A gente tem que parar e pensar mesmo, porque não é uma coisa fácil de se entender. É apenas nesse parágrafo terceiro, apenas em relação aos períodos idênticos. Ele não vai poder discutir outra coisa. Prescrição total, parcial, 2 anos, 5 anos, 2 anos para frente. Isso você tem que pensar um pouco para fazer a prova, né? Estudar para fazer a prova. E é isso. Então foi um prazer. Eu queria agradecer a todos, tá certo? Foi um grande prazer. Então até a próxima, se Deus quiser.